Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar num tema fascinante, as ferramentas que os cientistas usam para mexer com o DNA, aquele kit essencial da biologia molecular, sabe? Exato. É como abrir a caixa de ferramentas de um relojoeiro, só que para a molécula da vida. Vamos ver os instrumentos que permitem analisar e até esculpir o DNA. Ótima analogia. E para guiar nossa exploração, a gente está se baseando num material super interessante, de uma disciplina lá da UFV, de Biotecnologia Aplicada ao Melhoramento de Plantas. Foi preparado pelo professor Guilherme da Silva Pereira. Sim, um material excelente que dá uma base muito sólida sobre essas técnicas. E a nossa ideia aqui é justamente essa, desmistificar esse kit de ferramentas. Não só saber o que são, mas principalmente entender a lógica, como elas funcionam, para a gente conseguir analisar e às vezes até modificar o DNA. É importante dizer, né, embora a origem do material seja o melhoramento de plantas, essas ferramentas são, assim, universais. São a base para muita coisa hoje em dia. Medicina, forense, indústria, entender isso é chave para acompanhar a biotecnologia. Com certeza. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Para entender as ferramentas, a gente precisa ter uma ideia clara do DNA e de como a informação flui na célula. Isso, o ponto de partida é o dogma central da biologia molecular. De um jeito simples, ele diz o seguinte: a informação está no DNA, ela é copiada ou transcrita para uma molécula de RNA mensageiro. Certo. Aí, esse RNA leva a mensagem para ser lida ou traduzida e usada para montar as proteínas. E as proteínas é que fazem o trabalho pesado na célula. Então, o fluxo básico é DNA, que vira RNA, que vira proteína. Transcrição e tradução. E antes disso tudo, para a célula se dividir, o DNA precisa se copiar, né? A replicação. Exatamente. Replicação, transcrição, tradução. É o fluxo fundamental da informação genética. Acontece em quase todo ser vivo. E entender isso é o primeiro passo para a gente pensar em como intervir. E a molécula de DNA em si, aquela famosa dupla hélice, como ela é? Isso, a dupla hélice. Duas fitas longas enroladas uma na outra. Cada fita é uma sequência de bloquinhos, os nucleotídeos. São 4 tipos: adenina, o A, timina, o T, citosina, C, e guanina, G. ATCG. E o que une as fitas é um pareamento super específico. A sempre liga com T, usando 2 pontes de hidrogênio, e C sempre com G, com 3 pontas. Mais forte, né? É a complementariedade. E tem aquela questão da direção das fitas também, né? O antiparalelismo. Uma corre num sentido, 5 linha para 3 linha, e a outra no sentido inverso. Exatamente. Esse direcionamento é crucial para a replicação e para várias técnicas que a gente vai ver. E tem mais um detalhe importante da estrutura. Os grupos fosfato que ficam na coluna de cada fita dão uma carga elétrica negativa para o DNA. Carga negativa. E por que isso é importante para a gente? Isso é fundamental para uma técnica supervisual, a eletroforese em gel. A gente usa essa carga negativa para fazer o DNA andar num campo elétrico e separar os pedaços por tamanho. Interessante. E como a célula faz para copiar esse DNA naturalmente, na replicação que você mencionou? É um processo bem elegante. Basicamente, a dupla hélice se abre, enzimas fazem isso, tipo a helicase, cada fita serve de molde. Aí vem outra enzima, a DNA polimerase, e ela vai lendo o molde e encaixando os nucleotídeos certos, os complementares, para fazer a fita nova. Entendi. Tem também a primase, que faz uns iniciadores, e a ligase, que une os pedacinhos. É um trabalho de equipe molecular. E a sacada de muitas ferramentas de laboratório é então meio que imitar ou adaptar esses processos naturais? Exatamente. A gente pega o conhecimento de como funciona na célula e tenta recriar ou modificar isso in vitro, no laboratório. E isso nos leva direto para as estrelas do nosso kit, as enzimas. As operárias moleculares. Quais são as principais que a gente usa nesse contexto? Bom, tem algumas classes-chave. Primeiro, as polimerases. O nome já diz, né? Elas polimerizam
constroem cadeias longas de ácidos nucleicos, DNA ou RNA, sempre usando um molde. A DNA polimerase é a estrela da replicação e também da PCR. E na PCR tem uma polimerase famosa, a TAC. Por que ela é tão especial? E o de uma bactéria, a Thermus aquaticus, que vive em fontes termais, quentes pra caramba. Por isso ela é termoestável. Aguenta calor. Isso. Ela não estraga nas altas temperaturas que a gente precisa na PCR para separar as fitas de DNA. Antes dela era um sufoco. Tinha que adicionar enzima nova a cada ciclo. A TAC permitiu automatizar tudo. Que legal. Uma solução que veio da natureza. Ok, temos as construtoras e as tesouras moleculares. Perfeito. São as nucleases. E pra gente as mais importantes são as enzimas de restrição. Elas cortam o DNA, mas não de qualquer jeito. Elas são subespecíficas. Como assim específicas? Cada uma reconhece uma sequência curtinha de bases, tipo 6 ou 8 letras, que é o sítio de reconhecimento. E aí ela corta as 2 fitas do DNA ali naquele ponto, ou bem perto. E o corte é sempre igual? Não necessariamente. Algumas fazem um corte reto, que a gente chama de ponta cega ou blunt end. Outras, como a famosa EcoR1, que veio da bactéria E. coli, cortam de forma desencontrada, e isso deixa umas pontinhas de fita simples sobrando. Ah! São as pontas coesivas ou sticky ends. Elas são pegajosas porque podem se ligar facilmente por complementariedade com outras pontas que foram cortadas pela mesma enzima ou uma compatível. Fascinante. E pensar que isso é um sistema de defesa das bactérias contra vírus, né? Elas picotam o DNA do invasor, a gente só pegou empressada. Exato! Biotecnologia pura. E um detalhe curioso, muitos desses sítios de reconhecimento são palíndromos. A sequência que você lê numa fita de 5:3 é a mesma na outra fita também de 5:3. E o tamanho do sítio importa. Sítios curtos aparecem mais vezes, então as enzimas que os reconhecem cortam mais o DNA. Entendi. Então, temos as polimerases para construir, as nucleases de restrição para cortar, falta a cola. Exatamente. As ligases. Elas fazem o serviço de unir fragmentos de DNA. Refazem as ligações químicas lá na coluna da molécula. Na célula, são essenciais na replicação, no reparo. No laboratório, a gente usa para colar um pedaço de DNA em outro. Por exemplo, inserir um gene que interessa num vetor. E é aqui que a coisa fica poderosa mesmo, né? Com essas 3, copiar, cortar e colar. Polimerases, nucleases, ligases. Os cientistas ganharam a habilidade de fato, editar e recombinar o DNA de um jeito direcionado. É a base da engenharia genética. Sem dúvida. Essas enzimas são o coração do que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Agora que a gente conhece as ferramentas enzimáticas, como a gente usa elas nas técnicas práticas? Qual costuma ser o primeiro passo no laboratório? Geralmente, o primeiro passo é tirar o DNA de onde ele está. É a extração de DNA. A gente precisa isolar o DNA das células, separando ele de todo o resto. Proteínas, gorduras, RNA, para poder trabalhar com ele limpo. E como se faz isso? Parece difícil tirar uma coisa tão pequena de dentro da célula sem estragar. Olha, o processo tem uma lógica. Primeiro, a lise celular. A gente tem que quebrar as células. Pode ser mecanicamente, tipo macerando tecido congelado em nitrogênio líquido. Nossa! Ou quimicamente, usando soluções, tampões que têm detergentes. Um muito usado, especialmente para plantas por causa da pareja celular, é o CTAB. Ele ajuda a dissolver as membranas. Ok. Células abertas, o DNA está solto, mas misturado com tudo. E agora? Agora vem a separação. A gente usa solventes, como clorofórmio ou uma mistura chamada fenol-clorofórmio. Eles ajudam a desnaturar as proteínas e separar. O DNA fica na parte aquosa, a água. A gente centrifuga, pega essa parte aquosa com cuidado e deixa as proteínas e outros restos para trás. Às vezes, usa-se também enzimas que degradam proteínas, as proteases. E como concentra o DNA que está nessa aguinha? Aí entra a precipitação.
A gente adiciona álcool bem gelado, etanol ou isopropanol. O DNA não gosta de álcool frio, ele não se dissolve bem e começa a se aglomerar, formando tipo uma nuvem ou um novelinho branco. Dá pra ver. Às vezes dá. Aí centrifuga de novo e o DNA forma uma bolinha, um pellet lá no fundo do tubo. E o último passo? A gente joga fora o álcool com cuidado, lava esse pellet rapidinho, deixa secar um pouco e, por fim, dissolve ele de novo. Ressuspende numa solução limpa, um tampão. É comum colocar uma enzima chamada RNase aqui para garantir que não sobre a RNA contaminando. O resultado é uma solução com DNA bem mais puro. Entendi. É um processo delicado, mas fundamental. Se a extração não for boa, nada depois funciona direito, né? Exatamente. A qualidade do DNA que você começa é crucial. E uma das técnicas mais bombásticas que usam esse DNA é a PCR, certo? A tal da fotocopiadora molecular. Sim, a PCR, reação em cadeia da polimerase. É genial. A ideia é muito poderosa. Fazer milhões, bilhões de cópias de um pedacinho específico do DNA. De forma exponencial. E o que precisa ter no tubinho para essa mágica acontecer? É como imitar a replicação, mas de forma controlada. Precisa do DNA molde, claro, o que a gente extraiu. Precisa da DNA polimerase, que aguenta calor, ataque. Precisa dos tijolinhos para construir as cópias. Os 4 nucleotídeos A, T, C e G, que a gente chama de DNPPs. Certo. Precisa de um tampão para manter o pH e as condições certas. E precisa dos primers. Os primers. Eles que dão a especificidade, né? Como eles funcionam. Exatamente. Os primers são a chave. São pedacinhos curtos de DNA feitos em laboratório que a gente desenha para serem complementares às regiões que ficam ao lado do trecho que a gente quer copiar. Um primer para cada fita do DNA. Eles mostram para a polimerase. É aqui que você começa a copiar. E como é que as cópias são feitas? Em ciclos. É um ciclo de temperaturas que uma máquina chamada termociclador controla. Cada ciclo tem 3 passos básicos. Primeiro, desnaturação. Sobe a temperatura lá para uns 95 graus Celsius. Isso separa as 2 fitas do DNA molde. Segundo, anelamento. Baixa a temperatura para uns 50, 65 graus. Nessa temperatura, os primers conseguem achar e grudar nos seus lugares certos no DNA molde. Ok. Terceiro, extensão. Sobe um pouco a temperatura de novo, para uns 72 graus, que é a temperatura ótima para estar aqui trabalhar. Aí, ela começa a copiar, estendendo a fita a partir do primer, usando o molde como guia. E esse ciclo de esquenta, esfria, esquenta se repete? Sim, umas 25, 30, 35 vezes. A cada ciclo, a quantidade daquele fragmento específico dobra. Começa com uma molécula, depois 2, 4, 8. Em poucas horas, você tem bilhões de cópias. É realmente impressionante. Isso que permite analisar quantidades mínimas de DNA, né? Tipo um fio de cabelo numa cena de crime, ou detectar um vírus bem no comecinho da infecção. Exatamente. Essa capacidade de amplificação da PCR revolucionou o diagnóstico, a pesquisa, a ciência forense, quase tudo na biologia. Ok, fizemos a PCR e temos zilhões de cópias. Mas como a gente sabe se deu certo? Como a gente vê o resultado? Aí entra outra técnica fundamental, a eletroforese em gel. É o jeito padrão de visualizar e separar esses fragmentos de DNA que a gente amplificou, principalmente pelo tamanho deles. Como funciona? Tem a ver com a carga negativa do DNA que você falou antes? Isso mesmo. A gente faz um gel, que é tipo uma gelatina porosa, geralmente de agárose, coloca esse gel numa cuba com uma solução que conduz eletricidade. Aí a gente aplica as amostras, tipo o produto da PCR, nos pocinhos no gel. Certo. E liga a corrente elétrica, polo negativo perto das amostras, polo positivo lá na outra ponta. E o DNA, que é negativo, corre para o lado positivo. Exatamente. Ele começa a migrar por dentro dos poros do gel. Só que os pedaços menores conseguem passar mais fácil, vão mais rápido e chegam mais longe. Os pedaços maiores têm mais dificuldade e ficam mais para trás. Ah, como se fosse uma corrida de obstáculos mesmo. Ou uma peneira molecular. Perfeito.
E para a gente saber o tamanho dos fragmentos que separaram, a gente coloca junto, num outro pocinho, um marcador de peso molecular. É uma mistura de fragmentos de DNA com tamanhos já conhecidos. Funciona como uma régua no gel. Entendi. Comparando onde a nossa banda de DNA parou com as bandas da régua, a gente estima o tamanho. E para enxergar tudo isso, usa-se um corante que gruda no DNA e brilha quando a gente ilumina com luz ultravioleta. Então, a eletroforese confirma se a PCR funcionou e fez um fragmento do tamanho que a gente esperava. Ou serve para ver o resultado de um corte com enzima de restrição, por exemplo. É uma ferramenta visual super útil. Fundamental. É o ver para crer em muitas situações da biologia molecular. Mas e se a gente precisar de mais informação do que só o tamanho? Se a gente precisar saber a sequência exata das letras A, T, C, G naquele pedaço de DNA? Para isso, a gente precisa de outra técnica, o sequenciamento de DNA. O objetivo aqui é descobrir a ordem exatinha dos nucleotídeos. Como isso é feito? Parece um trabalho de formiguinha ler letra por letra. O método clássico que o Frederick Sanger desenvolveu e que ainda se usa bastante para fragmentos menores é muito engenhoso. É como se fosse uma PCR, mas com uma modificação. Além dos DNTPs normais, a gente adiciona um pouquinho de uns DNTPs especiais, os terminadores, que a gente chama de ddNTPs. Cada tipo, DDA, DDT, DDC, DDG, é marcado com uma cor fluorescente diferente. E o mais importante, quando a polimerase coloca um desses na fita que está crescendo, a cópia para ali. Ah, então no final da reação, a gente tem um monte de fragmentos de todos os tamanhos possíveis e cada um termina com uma base específica marcada com uma cor. Exatamente. Aí esses fragmentos são separados por tamanho com uma precisão incrível, geralmente numa técnica chamada eletroforese capilar. Um detetor vai lendo a cor de cada fragmento conforme ele passa. E com isso, o computador reconstrói a sequência original, base por base. Mas hoje em dia a gente ouve falar de sequenciar genomas inteiros super rápido. Isso ainda é com Sanger. Para esses projetos gigantescos, a gente usa o que se chama de sequenciamento de nova geração, ou NGS, Next Generation Sequencing. São várias tecnologias diferentes, mas a ideia central é sequenciar milhões, até bilhões de fragmentos de DNA ao mesmo tempo, em paralelo. Foi uma revolução que deixou o sequenciamento de genomas muito mais rápido e barato. Uau! Então, o sequenciamento nos dá o poder de ler o manual de instruções da vida, diretamente. É isso. É a leitura do código genético na sua forma mais pura. A gente falou bastante da importância dos primers para a PCR ser específica e agora para o sequenciamento também. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses guias. Eles parecem cruciais. Com certeza, primers são peças-chave mesmo. São sequências curtinhas de DNA, de fita simples, que a gente sintetiza em laboratório. Eles grudam no DNA molde e dão o ponto de partida, aquela pontinha 3' OH livre, para a DNA polimerase começar a trabalhar. Certo. Sem eles, na PCR, a polimerase não saberia onde começar a copiar. E no sequenciamento Sanger, eles definem onde a reação de leitura começa. E desenhar esses primers parece ser uma arte, né? Não pode ser de qualquer jeito. É bem delicado. Um bom par de primers, porque geralmente se usa um par, né? Um para cada fita. Sim. Ele precisa ser específico. Tem que grudar só no lugar certo do genoma e não em outros parecidos. Precisa ser eficiente, para dar uma boa amplificação. E os dois primers do par, o forward e o reverse, têm que funcionar bem juntos, mais ou menos na mesma temperatura, sem ficar grudando um no outro ou fazendo umas estruturas estranhas. Que tipo de problema pode dar? O que são essas estruturas estranhas? Há vários problemas. Os primers podem grudar em lugares errados no DNA. Isso é falta de especificidade. Um primer pode grudar numa outra molécula igual a ele, aí forma um autodímero, ou pode grudar no primer parceiro, formando um dímero cruzado. Ou, às vezes, a própria molécula do primer se dobra e gruda nela mesma, formando um hairpin, um grampo. Tudo isso atrapalha a reação que a gente quer, que é copiar o alvo certo.
E como os cientistas fazem para evitar isso tudo? Como desenham um bom primer? Olha, tem vários critérios. O tamanho do primer, geralmente entre 18 e 25 bases. A composição, quantos Gs e Cs ele tem, porque isso afeta a força com que ele gruda. A sequência em si, para evitar aqueles dímeros e grampos. Certo. Temperatura em que metade dos primers desgrudam do molde, a TM, é super importante. Os dois primers do par têm que ter TMs parecidas. E a temperatura que a gente realmente usa no termociclador para eles grudarem, a T, tem que ser otimizada. Parece um quebra-cabeça mesmo. Muita coisa para pensar. É, um pouquinho sim. Mas, felizmente, hoje a gente tem softwares que ajudam muito. Programas como Primer Tree podem sugerir sequências de primers. Outros, como o Oligo Analyzer, ajudam a analisar a qualidade, prever a TM, a chance de formar dímero, essas coisas. E tem o Blast, que a gente usa para checar no computador se aquele primer que a gente desenhou deve mesmo grudar só onde a gente quer no genoma. Entendi. Então, embora os detalhes sejam muitos, a ideia principal é que desenhar os primers com cuidado, muitas vezes com a ajuda do computador, é essencial para garantir que a PCR, o sequenciamento, funcionem bem e deem resultados confiáveis. Exatamente. Um bom design de primer é, assim, meio caminho andado para o experimento dar certo. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? Recapitulando um pouco. A gente viu as enzimas que cortam, copiam e colam o DNA. Nucleases, polimerases, ligases. Vimos como tirar o DNA das células na extração. Isso. Como amplificar um pedacinho milhões de vezes com a PCR. Como separar e ver os fragmentos com eletroforese. E como ler a sequência exata com o sequenciamento. E também a importância dos primers, esses guias precisos. Exato. O que a gente percebe é que esse conjunto de ferramentas moleculares, muitas vezes, é bom lembrar, inspirado na própria natureza, né? Como as enzimas de bactérias e aí aperfeiçoado no laboratório, esse kit nos deu um poder incrível para investigar e até para manipular o material genético. E como isso se traduz em aplicações práticas, no dia a dia ou na ciência? Se a gente conecta isso com o mundo real, essas ferramentas são a base para muita coisa. No contexto lá do material original, elas permitem achar genes de resistência a doenças em plantas, acelerar o melhoramento genético. Certo. Mas pensa na medicina, diagnóstico de doenças genéticas, de infecções, na ciência forense, identificação de pessoas, na indústria, produção de proteínas importantes como insulina em bactérias modificadas. Essas técnicas estão por toda parte na biotecnologia moderna. Então entender esse kit de ferramentas é mais do que só curiosidade científica. É fundamental para a gente entender o alcance, o que é possível fazer e também os limites da biologia molecular e das suas aplicações hoje. Sem dúvida nenhuma. É ter uma chave para entender muitas notícias, muitos debates sobre ciência e tecnologia que a gente vê por aí. Isso nos deixa com uma reflexão, talvez. Se essas ferramentas já permitem ler, copiar, cortar, colar o DNA com tanta precisão, o que será que vem pela frente? Conforme elas ficam ainda mais refinadas, mais rápidas, mais baratas, conforme a gente combina elas de jeitos novos, que novas portas isso abre? E claro, que novas responsabilidades, que questões éticas surgem junto com essa capacidade crescente de mexer no código fundamental da vida. São perguntas essenciais, né? Que a sociedade como um todo precisa discutir, acompanhar, conforme a ciência avança. Fica aí a provocação para a gente pensar. Muito obrigado pela companhia nessa nossa exploração do kit de ferramentas moleculares. Foi um prazer. Até a próxima.